Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Há pelo menos 15 anos atrás, eu estava levando uma certa carga pelo país. Nessa viagem, consegui observar lindas paisagens, mas também vi coisas assustadoras e macabras que me seguiram pelo resto da minha vida. Você nunca pode ter certeza do que esperar quando precisa parar em um banheiro de posto de gasolina ou um posto de parada. Em um dia pode pegar um banheiro limpo, em um péssimo dia não há papel higiênico. Nunca me esquecerei da vez em que estava viajando da Louisiana para a Flórida para deixar a carga lá a tempo. Eu dirigi pela noite, dormi durante o dia. Para mim, pareceu mais eficiente dessa maneira, visto que não havia congestionamento e muito trânsito nesse horário. As duas únicas coisas com que me preocupavam era onde comeria naquela noite, pois depois das 11 horas, a maioria dos lugares estava fechada, e onde faria parada para o banheiro naquele momento. O único problema era onde eu iria usar o banheiro. Eu estava ativamente procurando em que posto eu pararia para não ter que correr para o mato, quando vi um outdoor que anunciava um posto mais à frente. Para minha sorte, o posto também contava com uma parada para caminhões. Continuei o meu caminho até chegar naquele posto. Geralmente, os postos eram grandes o suficiente, mas não aquele. Ele era mal iluminado e contava com um pequeno estacionamento. Infelizmente, pelo estado daquele posto, acredito que estava abandonado há pelo menos 1 ou 2 anos. Pensei em continuar o meu caminho até encontrar outro posto, mas não podia mais esperar. E o outro posto estaria a muitos quilômetros de distância. Então, parei o caminhão no estacionamento e me preparei para descer, quando algo me pareceu estranho. Fora o fato de parecer abandonado e não ter ninguém ali, o ar tinha um cheiro ruim. Eu rezava para esse fedor não vir dos banheiros. Saí do caminhão e tranquei a porta. Andei até a loja de conveniências, olhando para baixo, para não pisar em nada estranho. Quando notei que havia uma parte meio descolorida no piso cinza, parecia como um vazamento de óleo, mas passei por ela, dando a volta pelos fundos da loja de conveniência. Assim que abri a porta do banheiro, fui atingido por um cheiro horrível que me forçou a correr para fora. Mas a vontade de ir ao banheiro era maior do que o cheiro. Tirei uma bandana do meu bolso e amarrei no meu rosto. Tomei fôlego e entrei novamente, pensando em ser o mais rápido possível. Entrar, fazer o que eu precisava e sair. Porém, assim que entrei novamente, encontrei de onde o cheiro vinha. No meio do banheiro havia um cadáver de um homem que parecia estar lá há algum tempo. Esse cheiro horrível no ar era o cheiro da decomposição. Aquilo me chocou. Eu saí correndo do banheiro e comecei a vomitar. Assim que cheguei no caminhão, liguei para a polícia imediatamente, esperando que eles chegassem rapidamente. Por sorte, eles foram ágeis em sua resposta. Eu não perdi o prazo da entrega. No entanto, nunca esquecerei da cena horripilante e do cheiro horrível que pairava no ar. Essa experiência deixou uma marca indelével em minha memória. Desde então, sempre tenho cuidado redobrado ao escolher os locais para fazer minhas paradas durante as viagens. É importante compartilhar histórias como essa para conscientizar outros viajantes sobre os possíveis perigos que podem surgir em situações cotidianas. Afinal, nunca se sabe o que pode estar à espreita em um simples banheiro de posto de gasolina. No entanto, apesar dos sustos e das experiências assustadoras, é preciso seguir em frente. A vida de um caminhoneiro é repleta de desafios e imprevistos, mas também é cheia de momentos marcantes e gratificantes. Primeiramente, quero esclarecer que essa história não é minha, mas sim do meu tio. Ele era um frentista em um posto de gasolina no final dos anos 60. Ele era o único frentista naquele turno da noite, visto que o posto era daquele tipo 24 horas, de beira de estrada. Segundo ele, um cara suspeito entrou na lojinha de conveniência
Isso pareceu deixar meu tio preocupado. Esse cara vestia uma jaqueta de couro e uma calça jeans. O problema é que era verão e o fato dele usar jaqueta já era estranho por si só. Mais tarde, foi confirmado que ele estava sob o efeito de drogas. Gostaria de acrescentar que o posto em que meu tio trabalhava era uma parada de caminhões, visto que era o único por uma longa distância que ficava aberto por 24 horas. Nessa noite estavam no posto meu tio, esse estranho e um caminhoneiro que ele conhecia. Esse caminhoneiro sempre parava por lá e eles conversavam. Enfim, meu tio pediu para esse caminhoneiro ficar ali conversando com ele, até que esse cara estranho fosse embora. Então, após passar um tempo olhando para o meu tio, o cara estranho apenas ficou bravo e foi embora com seu carro amarelo. O caminhoneiro ficou com meu tio mais umas horas, até que os outros caras pediram para usar a mesinha para comer um lanche. Esse posto fica no meio do nada, no sudoeste dos Estados Unidos. Esse fato ocorreu nos anos 60 e havia apenas um telefone fixo, não havia qualquer outro meio de comunicação. Então, as horas passaram. Meu tio continuou seu turno, quando um caminhoneiro entrou na lojinha de conveniência, gritando que precisava de um telefone. Segundo ele, aquela lojinha foi a primeira que ele encontrou e que precisava ligar para a polícia, pois o atendente do posto anterior, que estava a uns 20 km de distância, havia sido baleado e morrido. Quando isso aconteceu, não havia ninguém por perto, e a única coisa que sabiam era que o assassino possuía um carro amarelo. Logo, conseguiram prender o cara do carro amarelo, e meu tio confirmou que era o cara estranho daquela noite. O cara foi preso por homicídio e roubo. Pelas notícias, essa não tinha sido a primeira vez que esse cara tinha praticado crimes na região. Ainda lembro nitidamente o dia que meu pai contou essa história para mim e meus irmãos. Lembro de que a primeira vez que ele contou que os anjos eram reais, eu provavelmente tinha uns 5 ou 6 anos. Antes de eu nascer, meu pai era caminhoneiro, e ele regularmente fazia viagens e turnos em que dirigia 18, 24 ou mais horas por dia. Sempre que andávamos pela cidade de carro, ele me ensinava coisas sobre distância, velocidade de segurança, como se deve atravessar a rua e afins. Quando fiquei mais velho, ele ainda me perguntava aquelas questões, como: se um carro está a X km por hora, uma distância Y, quanto tempo ele demora para chegar até o lugar Z? Ele fazia essas equações consigo mesmo pela diversão. Uma noite, após ter dirigido durante todo o dia, ele percebeu que estava ficando sonolento e resolveu abrir as janelas e aumentar o volume do rádio. Mas notou que não estava ajudando muito. Era uma noite chuvosa, em uma serra sem acostamentos para a parada segura. Então, ele começou a fazer suas equações para tentar se manter acordado. Segundo ele, era algo do tipo: acabei de passar o quilômetro 156, então, se eu estiver a 100 km por hora, eu atingirei o quilômetro 200, e então fechou os olhos. Quando ele acordou, estava no quilômetro 158, há tempo suficiente para conseguir manobrar o caminhão para que ele não caísse de um penhasco. Ele insiste em dizer que foi acordado por um anjo naquele momento. Caso contrário, teria morrido. Ele sempre conta essa história com lágrimas nos olhos e nos diz que com certeza há algo maior no universo que nós humanos não conseguimos entender. E que se esse algo maior não existisse realmente, nem ele nem nós estaríamos aqui hoje ouvindo essa história. A história do meu pai sobre o encontro com um anjo naquela noite na serra sempre mexeu comigo. Foi um momento em que ele sentiu uma presença divina, uma intervenção que salvou sua vida. Essa experiência o marcou profundamente e despertou nele uma crença inabalável em algo além do que podemos compreender. Desde então, meu pai carrega consigo uma gratidão imensa por essa intervenção divina. Ele vê cada dia como um presente e valoriza cada momento. Essa história nos ensina a apreciar as coisas simples da vida, a ter fé e a acreditar em algo maior. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo.
Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.